Bom dia, meus queridos alunos da Escola Estadual Paulo Dantas. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de Física de vocês. Hoje, dia 13 de julho, né? Nossa 18ª semana. E hoje, professor, o que é que nós vamos estudar? Bem, vamos fazer uma revisão do que a gente já havia estudado na aula passada. Vocês devem lembrar que a gente estava estudando sobre velocidade escalar média. Então, só para lembrar, a velocidade escalar média é a medida da rapidez com que a posição de um móvel varia. Então, um móvel que se desloca de um ponto A até um ponto B, ele percorre uma distância e gasta um determinado tempo para percorrer essa distância. Então, eu posso calcular a velocidade média, a média da velocidade, mesmo porque ele varia, essa velocidade ele aumenta, ele diminui, ele para, ele acelera, né? Posso calcular a média dessa velocidade dividindo a distância percorrida pelo tempo que ele gastou para percorrer essa distância. Então, a velocidade escalar média pode ser calculada por meio da razão, ou seja, da divisão entre a distância total percorrida pelo móvel e um determinado intervalo de tempo. Então, o Sistema Internacional de Medida utiliza muito o metro por segundo. No entanto, outras unidades de medida são utilizadas, como, por exemplo, o quilômetro por hora. Quando a gente vê os velocímetros, né, o velocímetro que está no painel de instrumentos da moto, do carro, do caminhão, a gente vê que a unidade de medida utilizada por esses veículos é o quilômetro por hora, né? Essa é a fórmula que a gente viu na aula passada, a fórmula de como calcular a velocidade média. Se eu conheço a distância percorrida pelo móvel e eu conheço o tempo gasto por esse móvel, eu consigo calcular a velocidade média. Lembrando que na última aula eu passei 3 questões do exercício em que eu só pedia a velocidade média, né? Então, mas e se eu der a velocidade média e pedir, por exemplo, a distância? Como assim, professor? Imagine que eu digo para vocês que eu peguei um carro, saí daqui para Buíque, ponto A, e fui até Recife, ponto B. E mantive uma velocidade de 100 km por hora. A média foi essa, 100 km por hora, certo? E eu digo a vocês que gastei 3 horas para chegar até Recife. Então percebam, eu digo a vocês que estou numa velocidade de 100 km por hora em média e gastei 3 horas. Qual é a distância que eu percorri? É possível saber isso? É. E se eu fizer ao contrário, disser a vocês, olha, eu estava numa velocidade de 100 km por hora, essa era a média que eu ia mais ou menos daqui para Recife, né? Daqui para Recife são 300 quilômetros. Quanto tempo eu gastei? Posso colocar aqui, né? Dá para calcular? Dá. Perceba que são 3 incógnitas, né? Vm, que é a velocidade média, ΔS, que é a distância, ΔT, que é o tempo. Velocidade, distância, tempo. Se eu der a velocidade e a distância, você descobre o tempo. Se eu der a você a velocidade média e o tempo, você descobre a distância. Se eu der a você a distância e o tempo, você descobre a velocidade média. Percebam, são 3 informações. Sempre que eu der 2, você encontra a terceira, matematicamente. Então vamos ver aqui uma questão prática, aqui, um exemplo, ok? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer, professor? Vocês devem lembrar, né? Falei na aula passada, até dar uma dor no juízo. Primeira coisa, faça a fórmula. Velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Nossa, que letrinha feia, mas é assim mesmo. Vamos lá, velocidade média, o deslocamento e o tempo. Eita, delta feio danado. Vamos lá. Um móvel percorre uma distância de 1.200 metros. Então, ΔS, que é a distância, 1.200 metros. Em um tempo de 4 minutos. 4 minutos. Então, aqui no lugar de tempo, eu coloco 4 minutos. Eita, peraí. 4 minutos. E a velocidade média é o que ele quer saber, ó. Qual a velocidade escalar média em metro por segundo? Só tem um probleminha aqui. O tempo ele deu em minuto e ele quer em metro, aqui está certo, ele quer a resposta em metro por segundo, aqui a distância em metro está correto, mas por segundo, se aqui está minuto, como é que eu faço? Tenho que transformar para segundos. Como é que eu faço isso? Quantos segundos um minuto tem? 60. Então, 1 minuto tem 60 segundos, 2 minutos vai ter 120 segundos, certo? E por aí vai. Para mim saber quantos segundos tem 4 minutos, só é fazer 4 vezes 60, que é a quantidade de segundos que um minuto tem. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 6, 24. 240 segundos.
Esse é o tempo em segundos que 4 minutos possui, 240 segundos. Agora sim, posso colocar tudo na fórmula. Velocidade média é igual ao deslocamento, que é 1.200, dividido pelo tempo, né, que é 240. Um zero em cima e um zero embaixo você corta. Aqui tem um zero aqui em cima, mas não tem embaixo, então não tem o que cortar. Ficou 120 dividido por 24. Quanto é 120 dividido por 24? Tem que procurar um número, que é multiplicar por 24 de 120. Bom, como 4 vezes 24 dá perto de 100, eu creio que vai ser 5. Vou fazer aqui 5 vezes 24. 5 vezes 4, 20, coloca 0, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Exatamente 5, né? 5 vezes 24 dá 120. Para 120, 0. Ok? Então, velocidade média vai ser igual a 5 metros por segundo. Essa é a velocidade. Cuidado. Quando aqui aparecer minuto e estiver pedindo aqui metro por segundo, se aqui está pedindo quilômetro por hora e aqui pede segundos. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo como fazer essas conversões. Segunda questão, né? Segundo exemplo aqui. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Qual é mesmo? Ah, a fórmula, né? Pelo amor de Deus, não esqueçam. Velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Ok? Então, coloco aqui velocidade média, deslocamento e o tempo que vai ser gasto. Qual o espaço percorrido? Opa! O que é que está se pedindo aqui? Qual o espaço? Qual é a distância? Aqui espaço tem sinônimo também de distância. Qual o espaço percorrido? Ele quer saber qual é a distância percorrida. Qual o espaço percorrido por um móvel com velocidade? Já está dando a velocidade 60. Olha só, velocidade de 60 km por hora no intervalo de tempo de 8 horas. Então já está dando, velocidade já está sendo dada. Então 60 km por hora vai ficar aqui em velocidade. Nossa, que 60 feio. E o tempo aqui, 8 horas. Certo? Tá certo aqui, ó, ele quer o espaço percorrido e todas as respostas estão aqui em quilômetro. Cada resposta está em quilômetro. Então, quilômetro por hora e aqui está em hora. Então, tá tudo ok. Por hora, aqui hora, quilômetro e o resultado em quilômetro. Então, não precisa converter nada. Vejam só, eu tenho aqui a velocidade é 60 km por hora. Vou reescrever a fórmula substituindo o Vm por 60, que eu tenho o Vm, que é igual, coloco o igual da fórmula. ΔS vale quanto? Não sei. Então coloco o ΔS, que eu não sei quanto é o ΔS, passo o traço, ΔT é o tempo, é 8. E agora, professor, o que é que eu faço? Quando você tem uma equação do primeiro grau desse jeito aqui, o que é que você vai fazer? O ΔS vem para o lado esquerdo e você multiplica aqui, ó, 60 vezes 8. Ok? ΔS, deixa eu apagar esse delta tão feio. ΔS é igual a 60 vezes 8. 8 vezes 60. ΔS vai ser igual. Quanto é 8 vezes 60? Ok? 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 6 vai ser igual a 48. 480. Que vai dar 480 o quê? Quilômetros, que é a distância que ele estava querendo saber aqui, ok? 480 quilômetros, vai ser aqui a letra A. Tá vendo? Vamos para o terceiro exemplo. Um automóvel faz um percurso, olha só, ele fez aí uma viagem, uma distância de 240 quilômetros com velocidade, olha, já está sendo dada a velocidade, com velocidade média de 60 quilômetros por hora. Quanto tempo durou a viagem? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a fórmula. Velocidade média é igual à distância, ao deslocamento, dividido pelo tempo. Então, velocidade média, deslocamento, tempo. Vamos lá. Então, o automóvel faz um percurso de 240 km, a distância, 240 km. Com velocidade média de 60 km por hora, já está sendo dada a velocidade, 60 km por hora. Quanto tempo durou a viagem? Interrogação no tempo, que eu não sei, vou calcular para saber, né?
Volto aqui para a fórmula, vamos reescrevê-la substituindo onde tem os valores. VM vale 60, então no lugar do VM é 60. O igual da fórmula, igual a ΔS. Quem é ΔS? Tem ΔS? Tem 240. Coloca aqui 240. E aqui embaixo, ΔT, que eu não sei quem é ΔT, então eu coloco só o ΔT mesmo. E assim, professor, quando tem aqui um valor e a incógnita está aqui, o que é que eu faço? Troca de lugar. O ΔT vem para o lugar de 60, 60 vem para o lugar do ΔT. Então, ΔT vai ser igual a 240 dividido por 60. Corta um zero em cima, corta um zero embaixo, fica 24. Eita, delta feio danado. 24 dividido por 6. E quanto é 24 dividido por 6? Vai dar quanto? Vai dar quanto? Vai dar 4, né? 4. 4 o quê? 4 horas. Não é hora aqui, ó. Quando o quilômetro está em hora, então o resultado do tempo vai dar em hora também. 4 horas. Então você vem aqui e marca a letra C. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Pratiquem aí as 3 questões que eu vou colocar à disposição de vocês aí no grupo do WhatsApp. Né? Curtam aí a aula, se inscrevam no canal do YouTube, quem não se inscreveu ainda. E até a próxima semana. Um abraço para cada um de vocês. Tchau.